Bom dia, pessoal, quem está em casa. Vamos continuar aqui nossa brincadeira com matemática financeira. Simbora? Nós paramos aqui resolvendo exercícios sobre taxa, né? Só que deixa eu ver uma coisinha. Vai ter que dar uma mexida, porque olha só, ele ampliou aqui, e aí olha lá como é que ficou. Uhum. Só um minutinho. Bom dia, bom dia. Vai ter que mexer mesmo. Porque ficou muito fora. Rodolfo, olha aí, ficou quase tudo assim, ó. Se ficar quadrado não tem problema, eu acho, cara. Ah. Beleza. Então bora lá. Bom, terminamos de fazer essas questões aqui que tratavam das conversões das taxas. Nós falamos da taxa nominal, da taxa efetiva e depois da equivalência. Beleza? Então, praticamente 90% do trabalho de ontem foi isso. Para fechar essa parte, apenas um detalhe sobre a matemática mesmo que envolve essas conversões, tá? Quando nós trabalhamos aqui a transformação das taxas equivalentes, vai aparecer o fator acumulação de capitais. Nós chamamos isso de razão, lembra? Essa parte dentro do parêntese, onde nós colocamos 1 mais a taxa elevada no tempo. Então, isso tem um nome específico, a gente chama fator de acumulação de capitais. Normalmente, eles não perguntam em prova, tá? O que define, mas o nome é bem sugestivo. É como eu estou acumulando o capital realmente em cima, atribuído, vou traduzir de uma forma matemática. Nós estamos dizendo que, conforme esse fator varia, eu vou acumulando mais ou menos capital. O produto de quem eu estou fazendo aqui, ó. Então, esse fator ele é produto do capital, ele multiplica o capital. Então, por isso que ele é um fator de acúmulo de capital, tá certo? Dentro da fórmula ali do montante, ele aparece assim. Posso chamar de razão, lembra que ele é a razão da progressão, mas ele também pode ganhar esse nome. Então, são dois termos que servem para definir a mesma coisa. Ou eu chamo este parêntese elevado ao tempo de razão da minha progressão, ou chamo ele de fator de acumulação de capitais. Os dois termos são válidos dentro de um enunciado, tá bom? E aí, como esse número ele é difícil de ser calculado, porque normalmente eu estou trabalhando com uma taxa que vai ser transformada para uma forma unitária com vírgula, então 0,0 alguma coisa, e depois vou elevar num tempo. Se eu tiver um tempo muito amplo, por exemplo, se eu estiver trabalhando
com uma taxa mensal, uma taxa de capitalização mensal. Só que o tempo é 1 ano ou 2 anos, aquele T ali vai acabar sendo 12 ou 24, é um número elevado. Então, imagina eu fazer um cálculo que envolve décimos, centésimos, elevado a uma base, a uma potência que é 12, 24. Isso significaria que eu teria que multiplicar esse fator 0, alguma coisa, vezes ele mesmo, 12 vezes ou 24 vezes. Não dá tempo de fazer isso na prova. Então, dependendo da banca, ele vai te fornecer isso aqui, ó. Isso que eu acabei de explicar está resumido nesse slide, eu não vou repetir. Eu usei um exemplo onde eu tenho 7% em 9 meses, por exemplo. 7% ao mês em 9 meses. Ficaria 1 mais 0,07 elevado à nona, porque 9 meses. Então, daria muito trabalho. É quase desumano fazer isso aí numa prova. Como que nós vamos ter uma resposta possível? Ou ele me fornece um dado, igual ele já forneceu em questões anteriores, onde ele fala, por exemplo, que o 1 mais 0,07 ou 1,07 elevado à nona me dá um número, um valor ali, no caso 1,8385, ou ele me dá essa tabela. A tabela chamada tabela de acúmulo de capitais. Bom, se ele me fornecer a tabela, como que eu vou ler essa tabela? Ah, esse aqui não dá zoom, né? Tá, tem problema. Como que eu vou... Acho que dá sim, peraí. Como que eu vou... Não dá, não. Como que eu vou ler essa tabela? Nós vamos ler de acordo com as potências. O que eu tenho ali, por exemplo, 1%. Está pequeno, mas vamos tentar. 1%. Se for elevado à primeira potência, tá? Eu vou ter isso aqui, ó. Ou seja, é ele mesmo. Tudo que é elevado a 1 é ele mesmo. Eu estou colocando até, por exagero, a quarta casa após a vírgula para a direita. Tá? Mas e se eu tiver 1% elevado ao quadrado? Vamos supor, na prática, eu tenho uma taxa mensal de 1% aplicada em 2 meses. Tá certo? Então, o meu fator de acumulação de capital, que é este termo do parênteses, ele ficaria elevado a 2. Quer dizer que este resultado aqui, se ele me der uma tabela dessa, 1% em 2 meses, ficaria 1,02, tá certo? E assim por diante. Se eu tiver, Anderson, um outro valor que não seja 1%, se eu tiver um 7%, por exemplo, um 7% aplicado ao mês em 10 meses, né? Imagina fazer 1,07 elevado à décima. Iria dar um trabalho desumano. Então, vou pegar aqui o 7%, é bem simples. É só organizar em linha e coluna. A coluna é do 7% e a linha me diz a potência, me diz o expoente. Então, elevado à décima, 7 me daria este número aqui, ó. 1,9672. Beleza? Então, essa tabela, ela serve para descobrir quanto eu tenho de resultado aqui no parêntese, que nós estamos dando um nome para isso agora, né? É um fator de acúmulo de capital. Então, é só a gente não se assustar com os termos que vão ser usados. Se ele falar, para resolver este problema, a CESP adora fazer isso, tá? O CESP adora, o Sebrasp adora colocar uma tabela igual a essa ou similar a essa nos problemas. Então, ele diz, para resolver, utilize essa tabela que traduz um fator de acúmulo de capital. O que significa isso? Significa o resultado que eu vou ter para este termo aqui, para a nossa razão. Tranquilos? É uma tabela de consulta. Então, só para verificar lá, ó, o 7% elevado à nona, 7% elevado à nona, me daria exatamente esse valor que foi colocado aqui, tá? 1,8385. Então, eu vou consultando a taxa alinhada com o tempo, beleza? Variando com o tempo. Lembrando que a taxa tem que estar na mesma unidade de tempo do próprio tempo, né? Correto? Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar em mês. Capitalização mensal, tempo mensal. Se não tiver, nós aprendemos como que faz a mudança da unidade, né? Então, olha lá, vamos ver. Uma questãozinha aqui, ó. Qual o valor do montante composto recebido
na aplicação de R$50 mil durante 8 meses, o qual rende com uma taxa de 6% ao trimestre, capitalizada mensalmente. Olha aí. Juntou a aula de ontem, tá? A tabela para o fator de 1 mais i elevado a n, na qual i está na coluna e n está na linha. Opa. N está na linha. E aí, eu vou usar essa tabela dada anteriormente, beleza? Posso consultar a tabela dada anteriormente. Então, vamos com calma. Primeiro, ele quer qual o valor do... Esse já é o comando da questão. Então, desde o início, eu estou atrás de um montante. Ele foi bonzinho, falou que era composto, nem precisava falar, só por ter lido o item e ele ter dado aqui um valor trimestral capitalizado mensalmente, ou seja, eu já sei que existe uma taxa nominal aqui. As taxas nominais são aplicadas a juros compostos. Então, ele não precisava ter falado, eu teria que entender que tem que ser composto isso. E ele falou que a aplicação, ou seja, o capital é de 50 mil. Aí ele está aplicando em 8 meses, mas olha, cuidado. Ele está aplicando em 8 meses com uma taxa de 6% ao trimestre, capitalizada mensalmente, beleza? Aí eu vou cair num fator lá, no expoente, que eu não tenho o que é. Nessa questão, ele me deu uma tabela, eu só não repliquei ela porque a tabela eu acabei de explicar, tá bom? Para a questão não ficar muito extensa. Então, o único detalhe é fazer tudo o que nós aprendemos na aula de ontem, só que ele não me deu o expoente. Eu vou usar a tabelinha para consultar, essa é a novidade, tá? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer. Tentem brigar aí com a questão. 1 minuto. Está quase acabando já. Facinho, né? Como que converte a taxa nominal para a taxa efetiva? Se a taxa nominal está em 6% ao trimestre, mas a capitalização é mensal, eu tenho que converter ela para uma taxa mensal. O que vale é o período de capitalização, tá bom? Então, eu vou me perguntar, dentro do trimestre, existem quantos meses? Existem 3 meses. Então, eu vou converter do trimestre, que é uma unidade maior, para o mês, que é uma unidade menor. Sempre que eu estou convertendo de uma unidade maior para uma menor, eu vou dividir. Então, na prática, é um cálculo bem simples para a gente começar a brincar com isso. Eu apenas vou converter aquela taxa de 6%, que é nominal, para uma taxa mensal de 6 dividido por 3. Tá bom? Beleza. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o que ele pede. Ele não me pede um montante composto?
Como que se calcula um montante composto? Está ali no quadro. Montante composto é o capital mais aquilo ali, vezes aquilo ali. O capital, ele me disse bonitinho lá no texto quanto vale. 50 mil, não é? 50 mil é o C. E agora, e aquele fator ali dentro? Ele vai ser 1 mais o resultado que você obteve da taxa efetiva, elevado no tempo. Quanto tempo que ele fala? 8 meses, não fala? E eu já transformei para mensal mesmo, então eu vou levar aquilo a 8. Qual é a novidade? A novidade é que se eu fizer 8% elevado a 8, vai me dar muito trabalho, porque eu vou fazer 8 vezes a multiplicação. Então eu não vou fazer, eu vou apenas usar a tabela que foi dada anteriormente, porque neste item ele deu a tabela, eu só não coloquei aqui no slide, porque eu acabei de explicar ela, tá bom? Então vamos lá. Primeiro passo, calcular a taxa efetiva mensal. Bem simplesinho. Se ele falou que era 6% ao trimestre capitalizado mensalmente, eu vou dividir 6 por 3, porque dentro do trimestre existem 3 meses. Então isso vai me dar 2%, só que agora eu transformei ao mês, né? Feito isso, eu vou calcular o que o exercício me pediu, que é o montante composto. Montante vai ser igual capital de 50 mil, que multiplica 1 mais a taxa de 2%, ou seja, 0,02, elevado num tempo de 8 meses, o exercício falou. Então, o montante será igual a 50 mil, que multiplica 1,02 elevado à oitava. Mas na prática, esse fator aqui eu nem vou pensar muito nele. Eu vou apenas aqui na minha tabela e vou procurar quanto que é 8% elevado à oitava. 8% está aqui, elevado à oitava, está bem aqui. Então ele vai me dar esse número. Oh, meu Deus. Não acordei ainda. 2% elevado à oitava. Estou testando vocês, viu, para saber se vocês estão atentos aí, ó. Parabéns, só ele passou no teste. Você vai ganhar 1 ponto lá no dia da prova do concurso. 1,1717. 1,1717. Então, o montante vai ser igual a 50 mil vezes 1,1717. E aí a gente vai multiplicar esse numerinho aí. Tem um esquema dos zeros, né? Por exemplo, aqui tem 4 zeros, então essa vírgula eu andaria com ela 4 casas à direita. Então, 1, 2, 3, 4. E aí é como se eu tirasse a vírgula, ó aqui um macetezinho, tá? Eu tirasse a vírgula e tirasse esses zeros. Seria como se eu multiplicasse. Você pode fazer direto, eu só estou fazendo um cálculo aqui pensando que eu não tenho calculadora no dia. Eu poderia tirar os 50 mil e pensar ele como o número 5. 5 que multiplicaria quem? Isso tudo sem a vírgula. Ah, mas o que aconteceu com a vírgula? Eu compensei as 4 casas à direita com esses 4 zeros. Isso pode ser feito? Pode. Então, é como se eu multiplicasse 5 por 1 milhão, né? Na verdade, não. 11.717. Certo? Então, se eu multiplicasse isso, eu fizesse no braço, isso aqui seria mais de boa. Porque 5 vezes 7 daria 35, né? Aí 5 vezes 1 daria 5. Com esse 1 daria 8. 5 vezes 7 novamente daria 35. Iria 3. 5 vezes 1 daria 5. Com esse 1 ficaria 8. 5 vezes 1 daria 5. Aí eu chegaria em 58.585. Tá? 58.585 é a letra C. Letra C de cachorro. Facinho? Beleza? Esse negócio de pegar número errado de tabela aí, né? E
fazer o cálculo simples às vezes. Eu estava dando uma aula de estatística uma vez, e aí a gente foi resolver uma questão ESAF na época, faz tempo já. Quando a ESAF ainda elaborava a Receita Federal, né? Aí eu estava resolvendo uma ESAF de estatística, questão chata pra caramba. Aí eu fiz um quadro inteiro desse aqui de cálculo, enchi até aqui assim, ó, fazendo uma questão apenas. Aí quando chegou aqui no fim, já terminando a questão, eu caí num 6 vezes 4, era o cálculo final, 6 vezes 4. Aí eu coloquei, fiz tudo bonitinho, a sala concentradíssima, assim, todo mundo tenso, cansado, né, cara? Um cálculo inteiro, assim, para fazer uma questão, uma lousa cheia. Aí eu caí num 6 vezes 4. Pois é, pessoal, acabamos. 6 vezes 4, 30, né? Tá aqui o 30. Por que eu coloquei 30? Não sei. 6 vezes 4, 30. Ui, 6 vezes 4, pensei 6 vezes 5, aí o povo riu. E eu fiquei aqui assim, mas por que esse povo tá rindo, né? O cara fez tudo isso aqui, chegou no final da conta, errou uma conta de vezes. Não tem, por isso que eu falo que o professor que dá aula dessa matéria aqui, ele não pode se aposentar muito tarde, ele tem que se aposentar cedo. Porque não tem um que não cola as placas, viu? Todos colam as placas. O cara que foi meu professor de estatística, eu acho que ele nem dá aula mais, é o Damasceno. Ele fazia assim, cara, ele ia fazendo e não apagava o quadro. De vez em quando eu tenho essa mania também. Ele não apagava, ele ia preenchendo, né? Aí ele fazia a próxima questão, não apagava essa, ia fazer ali naquele buraquinho. O problema é que chegava no meio da aula, ele ia preenchendo todos os buraquinhos que tinha aqui no quadro. Aí, ele não apagava o quadro inteiro. Na questão nova, ele pegava que o quadro estava tudo cheio de números, ele só fazia um buraquinho aqui assim, e fazia a questão nova aqui só nesse buraquinho. Se você chegasse atrasado na aula, você não sabia qual buraquinho era o primeiro do cálculo. Você tinha que ficar, pô, onde que começou isso daí? Você tinha que ficar procurando as lacunas ali. Então, ficava tudo cheio de uns buraquinhos assim no meio, assim. Eu fiz um pouco em cada lugar, cara. Eu fiz a faculdade de física, que o colega ali falou, que faltou hoje. Terminei ela aqui em Cuiabá, mas eu já tinha feito uma engenharia, né? Aí eu paguei as matérias aí, porque eu dava aula de física na época aí. Dava aula de física na Univag e na Unic. Aí eu peguei e me graduei em física aí também. Dava aula de física para as engenharias na época, né? Beleza, facinho essa daqui demais. Vamos aqui nesta, aplicar. Então não vou ficar fazendo muita questão desse assunto, porque vocês viram que na realidade não tem novidade, né, quando se fala de fator de acúmulo de capital. A novidade é que esse termo aqui ganhou um nome. É só isso, ele ganhou uma definição. E essa definição é dada lá na tabela. Eu vou consultar a tabela. Então, tudo que nós aplicamos é apenas com este nomezinho novo aí. Junto, tudo, exato. Isso é uma boa, é algo bom a se notar. É algo detalhado, mas relevante. É um detalhe, mas é relevante. Se eu não tiver o expoente, se eu tiver só 1 mais i, é a razão da progressão. Lembra? A razão da progressão geométrica. Porque nós falamos que juros compostos em termos de função, é uma função exponencial, né? E essa função exponencial, ela é uma progressão geométrica, a gente chama PG, e essa PG ela tem uma razão. O que significa a razão? A razão é de quanto em quanto ela cresce, né? É o termo múltiplo da progressão. E o fator 1 mais i, sem o tempo aqui em cima, chama-se razão da minha progressão, tá? Agora, o 1 mais i elevado no tempo, então, que não tem tempo, aqui tem, esse é o fator de acúmulo de capital. Beleza? Então, detalhezinho aí, não, difícil cair como teoria, eu nunca vi cair,
Mas é bacana para a gente adequar também a linguagem, quando nós estamos lendo aí os enunciados, se ele usa um termo ou outro, isso daí me ajuda. Tudo que eu vou acrescentando de termos, né, tudo que eu vou acrescentando de definições, eu vou sofrer menos na hora de ler um enunciado onde ele cita especificamente, fator de acúmulo, razão, eu sei o que eu estou falando. Então vamos lá. A Industrial Rio da Prata Limitada contratou um financiamento bancário no valor de 120 mil, para ser liquidado em uma única vez, após 12 meses. A operação foi contratada a uma taxa de juros compostos, com capitalização mensal de 3% ao mês. Beleza. Calcule o valor de liquidação do empréstimo, sabendo que 4 meses antes, que legal, 4 meses antes do vencimento, a empresa fez um pagamento extra, diferente, um pagamento extra de 40 mil. O que significa esse pagamento extra aí? É como se, exatamente, é como se fosse nós usamos uma questão assim já, uma amortização. Ela amortizou a dívida um pouco naquela data específica, 4 meses antes do vencimento, beleza? Aí como eu vou interpretar essa amortização? Vou deixar vocês pensarem um minuto. É por aí. Ele fala ali, calcule o valor da liquidação do empréstimo sabendo que 4 meses antes, né, da liquidação, ou seja, 4 meses antes são 8 meses, né? Então eu devo encarar que no 8º mês eu tenho que saber qual é o valor da dívida neste tempo e com o valor da dívida no tempo eu retiro 40 mil, tá? Então eu não posso tirar 40 mil de qualquer valor, eu tenho que tirar 40 mil do valor da dívida no 8º mês. É isso aí que você disse mesmo. Beleza? Vamos fazer? Faltam só 30 segundos. Vai lá. É fácil, pô. Isso daí ele facilitou muito a vida. Ele nem me deu uma taxa nominal. Quando ele fala que a capitalização é mensal e a taxa está ao mês, ele já deu a efetiva, né? Então isso aí tá de boa. Acabou o tempo. O cara fala alto, hein? Então, no 8º mês, em quanto está a dívida? Essa é a minha primeira pergunta. Então, eu vou colocar aqui os 120 mil, que multiplica 1 mais a taxa. Ele falou 3% ao mês, né? 3% ao mês no 8º mês. Bom, bem de boa. Ele parecia que ele tinha dado uma nominal, mas na verdade, quando ele fala ao mês, capitalizado ao mês, é efetiva mesmo. Então, 120 mil, 1,03 elevado à oitava. Aqui, nesta questão, ele me deu uma tabela, né? Ele deu, mas eu não coloquei, na verdade. Mas ele deu, tá? Na original, ele deu a tabela. Então, eu iria lá e iria olhar 3% em 8 meses, né? 3% em 8 meses. Daria esse número aqui, 1,2668.
1,2668, 120 mil, 1,2668. Eu poderia fazer, no dia da prova, igual eu expliquei aqui, ó. Não é à toa, e os caras fazem isso daqui já premeditado, para que eu tenha 4 zeros e 4 casas decimais. Então, eu poderia colocar apenas 12, para facilitar minha matemática básica, que multiplica esses 4 zeros equilibrados com essas 4 casas. É como se eu eliminasse a vírgula. Então, ficaria 12.668. Se eu multiplicar 12 por isso, eu não vou fazer não, tá? Vocês vão. 12 vezes esse número é o número mais razoável de se fazer no braço, né? Você fez? Não fez, né? Vou mandar um bilhetinho pro seu pai, que você não está ajudando na aula. 152,016? Não tem problema, não. Hora de errar é agora. 152,016? Beleza. Esse é o montante da dívida no 8º mês, mas ele foi lá e tirou quanto? Abateu quanto aqui? 40 mil. Então, eu vou fazer os 152,016 e vou abater 40 mil. Quanto que vai sobrar dessa dívida? 112,016. Não, mas não é ainda. Não é, porque ele continua. Ó. Aí ele fala, beleza, ele foi lá e abateu os 40 mil. Só que ele pede, olha lá, ó, ele fala que ele liquidou a dívida mesmo, a dívida é liquidada no 12º mês. Né? Então, a partir dessa data, restam quantos meses ainda? 4. Então, o que sobrou da dívida é o meu novo capital. É o novo capital incorporado, só que agora em apenas 4 meses e não em 12. Conseguem compreender isso? Então, se ele fez uma amortização lá no 8º mês e ele ficou devendo apenas isso, esse é o meu capital que vai incidir até o 4º e último mês agora, contando acumulado 12 meses. Então, nos 4 meses restantes, ficaria montante igual, mesma fórmula, né? Este capital, 112,016, vezes a taxa não sofreu variações, 0,03, só que agora restam apenas 4 meses. O montante será igual a 112,016 vezes 1,03, ou seja, 3%, 4 meses. 3%, 4 meses. Isso, 3%, 4 meses. Não, aqui, ó. 1,255. Viu? 1,1255. Então, o montante será igual a 112,016 vezes 112,55. 112, né? Vou falar assim. Aí, aqui, galera. Aqui é 1000. 112. Não, aqui? Aqui é 1000, então, né? Tem que ser. Ok? Facinho? Quanto que vai dar isso aqui? Eu tenho cola. 126. Aproximado, né? Deu exato? Cento e 074. Ele fala que é aproximado, vamos ver. Com certeza sim.
Ele não fala aproximação, mas isso que a gente está fazendo é tudo aproximado, tá, galera? Então, 126,74 é mais próximo do 126,70, né? Beleza? Achou aí? Tá sabotando minha aula, né? Ok, então não vou me estender tanto mais, vamos fazer uma última aqui, porque a novidade foi apenas o uso da tabela. Vamos encerrar fazendo essa questãozinha e aí a gente já vai mudar de assunto, tá bom? Essa questão também coloquei ela de maneira proposital, porque ele brincou aí com um detalhe aí, tá? Vamos ver se vocês descobrem. Aqui tá pequeno, mas para quem conseguiu imprimir o material ou tá com o celular aí, dá um zoom nessa parte aqui para ver que tem detalhes aí, tá? Esse cara que criou essa questão é muito doido. Eu coloco ela na minha aula só para que a gente não tenha surpresa, assim, inclusive em relação à dificuldade de matemática básica que nós encontraríamos se fizerem alguma coisa assim. Então, o recado que eu estou dando é uma questão complexa não pela matemática financeira, mas pela matematiquinha do dia a dia, matemática básica, que nós vamos enfrentar aqui, o detalhe da vírgula, tá? Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. Em um sistema composto de capitalização, a taxa de 5% ao mês é equivalente a uma taxa anual de quanto? Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma conversão de taxa de uma maneira equivalente. Ele falou que é composto, né? Em regime composto, nós fizemos várias ontem, onde eu vou transformar, neste caso, ele quer uma taxa que está ao mês em uma taxa anual, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a igualdade deste fator de acúmulo ali com a razão da taxa anual, tá? Então, vamos apagar, vamos fazer o mesmo raciocínio que nós fizemos ontem. Aparentemente, é uma questão sobre o assunto da aula de ontem, mas ele me colocou uma pedrinha no caminho aí, que é trabalhar um expoente elevado, um expoente alto, que vai ser na prática ali, um expoente 12, né? Porque eu estou equilibrando, eu estou fazendo equivalência de uma taxa que é mensal. Lembra que eu coloco a menor aqui elevada no tempo, e eu quero transformar isso para uma taxa anual, que é uma maior, eu expliquei que eu não vou levar nada. Beleza. Qual a taxa que ele me deu? Ele me deu 5% ao mês. Então, eu iria colocar aqui, ó, 1 mais 0,05 ao mês. Só que eu quero converter ao ano. Aí a minha pergunta é, no ano existem quantos meses? 12. Então, o trabalho é esse aqui, ó. Resolver isso elevado a 12. Isso aqui a gente já sabe fazer. E eu quero transformar isso para uma taxa anual. Beleza. Como que eu vou resolver 1,05 elevado a 12? E depois encontrar, posso tirar o parênteses aqui já, essa taxa anual.
pensando que ele me deu esta tabela aí. Aí foi o que eu disse. Por isso que eu falei, esse cara é meio malucão. Porque nessa tabela, ele não me deu igualzinha a outra. Olha o que ele comenta ali antes. Ó. Ele fala, tabela para o fator 1 sobre 1 mais i elevado a n. Então, ele não me dá... O n ali é o tempo normal, ele só não usou t de tempo, ele usou n, não tem problema, tá? Então, o n ali é como se fosse o nosso t. Aí ele falou, onde o i está na coluna e o n está na linha. É o que nós estávamos acostumados na tabela anterior. O i na coluna, só que o tempo, né? Ele usou n, só brincou com isso. Mas ele não me deu isso, ó. Ele não me deu 1 mais i elevado a t. O que ele me deu? Ele me deu 1 sobre, vou usar na nossa linguagem aqui. Ele me deu 1 sobre i elevado a t. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, nessa questão, quem eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar o 5% elevado a 12, não é? Então, eu iria no 5, lá, e no 12. No 5 e no 12, cadê? 5 e 12. Aqui, ó. 0,5568. Eu iria pegar esse valor, 0,0568, só que ele não é. Olha o que ele significa. Ele não é o 1 mais 0,05 elevado a 12. Ele é 1 sobre esse valor elevado a 12. 1 dividido por esse valor, que daria o 0,5568. Então, eu não posso pegar esse número e jogar lá, porque ele não é isto daqui. Ele é isto daqui, ó, 1 sobre 1,05 elevado a 12. Não é a mesma coisa. Tá certo? Não é o mesmo número. Então, como que eu deveria fazer para chegar no que a gente quer? Sendo que eu não tenho isso, a gente chama inverso. Sendo que eu não tenho o número, eu tenho o inverso do número. Então, eu não posso usar este. Eu tenho que usar, no lugar disto, 1 sobre é este valor que deve ser substituído aqui, porque ele me deu o inverso, ele não me deu o valor real. Então eu falei, o cara é meio malucão porque ele criou uma coisa que nem precisava, ele quis criar um problema matemático para você, que é, vamos ver como que é a matemática básica desse povo aí. Eu não vou dar o número certinho, e também a atenção das pessoas, porque poucas pessoas, eu acredito que numa pressão na hora da prova, prestariam a atenção que ele não está dando o fator de acumulação. Ele está dando o inverso. Então, eu tenho este problema a se resolver. E, de novo, quando eu caio em um problema de matemática básica, eu nunca tenho um único caminho para resolver. Eu posso ter vários. Aí, como que eu resolvo isso? Galera, eu teria que fazer essa divisão. Tá? O máximo que eu poderia tentar é olhar lá, vamos ver, nas alternativas, se eu tenho valores que estão próximos ou se estão muito distantes. Porque enquanto está oscilando os valores aqui, vamos ver, está oscilando em 60%, 65%, 70%, mais ou menos em 5%. Né? Então, será que se eu usar ali uma aproximação da casa decimal, eu conseguiria chegar num valor mais ou menos próximo? Por exemplo, ao invés de fazer 1 dividido por 0,5568, eu poderia tentar dividir por 1,06, tá certo? Ou 1,05. Será que iria dar um valor próximo? Eu poderia fazer tentativas, tá? Então, o 5 dividir por 1,05 não é uma boa aproximação, porque a próxima casa aqui é 5 também. Então, a melhor aproximação seria dividir 1 por 0,6. Se eu tentasse dividir 1 por 0,6, seria uma aproximação melhor, tá? Então, a dica de matemática básica seria, a única dica que eu poderia dar era, tente fazer uma aproximação do valor, tá?
Se a gente dividir o 1 por 0,5568, bonitinho, igual tá aí, eu tenho uma cola aqui, mas vocês não vão ter no dia, esse valor da divisão, ele dá isso daqui, ó. Ele vai ser substituído ali por 1,7959, tá? Essa divisão dá 1,7959, né? 59, 1,8 aproximadamente. Tá? Mais o I anual, praticamente terminei a questão, né? Subtraio ali, então a taxa anual ficaria 0,7959 ou 7,959% ao ano. Beleza? Então a alternativa certa seria a letra E. Só por curiosidade, se a gente tivesse aproximado por 6 ali embaixo, 0,6, né? Então, enquanto a gente chegaria, será? Vamos ver se seria útil. 1 dividido por 0,6. Se eu fizesse isso. Isso. Então, eu chegaria, teria que colocar aqui 10, né? Mais próximo seria por 1, daria 6, sobraria 4. E teria que colocar a vírgula, 0, 6 vezes 6, né? 36, sobraria 4, daria aqui 6 de novo. Então, aproximado, 1,66. Será que eu chegaria perto? Olha ali, ó, já daria uma diferencinha, né? Não ia ajudar. Então, bom, eu teria que fazer tentativas e iria dificultar a questão. Não chegaria no valor nem tão próximo. Pessoal, então por isso que eu falei, esse cara foi meio doidão, tá? Ele foi meio doidão não por causa do cálculo da taxa em si, mas por causa dessa matematiquinha aqui. Teria que fazer com essa vírgula. Ferrou, né? Pode ser, eu posso equilibrar com 100. Uhum. Pode fazer. Né? Pessoal, gabaritinho aí. Parei de falar da taxa, tá? Então, resumo da história sobre taxas. Vamos falar rapidamente aqui o que não pode sair da nossa mente. Em juros compostos, a taxa equivalente não é proporcional. Esse é o nosso ponto de partida. Para eu transformar a taxa equivalente, eu tenho que fazer este cálculo aqui. Tudo bem? E se ele não me der uma taxa efetiva, antes da efetiva é como se fosse uma sequência de lógica. Ele pode me dar uma taxa nominal. Eu não vou trabalhar com a nominal. Então, o que eu posso criar é uma receitinha de bolo. Se ele quiser dificultar a minha vida, ele me dá uma nominal. Aí eu tenho que transformar a nominal na efetiva. A partir da efetiva, eu poderia trabalhar uma que seja equivalente no outro tempo. Beleza? Então, para juros compostos, é assim que funciona. Eu vou converter a taxa nominal para efetiva e a taxa efetiva para equivalente, se ele pedir, né? Tudo isso. Vamos falar dos descontos? Bora lá, mudar de assunto então. Chega disso aqui, já enjoei. Então vamos nos descontos. Então, definição de desconto é algo muito fácil, né? Quando nós estamos falando de desconto, não é necessariamente aquele desconto que a gente pede lá quando a gente vai lá na Bulgari comprar uma camiseta, quando a gente vai lá quando vocês vão lá na Zara, né? Não é, não é esse desconto. Vamos ver o que é desconto aqui do ponto de vista da matemática financeira. Então, um exemplinho aqui, bem básico, só para a gente criar uma imagem. Eu disse assim, ó, imagine que nós tenhamos um direito monetário de 100 mil reais para receber em 8 meses. Então, eu sou um comerciante, tá? Eu sou do business lá, e eu comercializo alguma coisa. Eu comercializo verduras. E aí, um grande atacado compra de mim, mas ele vai pagando
num tempo lá determinado, ele não paga todo mês. Ele paga com um prazo de 8 meses. E aí, em determinado mês, eu me apertei, tá certo? E eu preciso colocar uma grana no meu caixa. Aí eu posso, se eu tiver um bom relacionamento com o meu banco, com a minha instituição financeira, eu posso chegar com essa duplicata lá, né? E falar, ó, eu tenho um valor aqui a receber do atacado tal, só que daqui 8 meses é 100 mil reais. Vocês conseguem me adiantar um valor aí? Aí eu repasso, eu vendo, entre aspas, esse papel aqui para vocês. Aí eu vou trabalhar no desconto. Então, o que foi falado aqui, ó. Porém, com a necessidade de ter esse valor imediatamente, você recorre a um banco para antecipar o que irá receber. Isso é extremamente corriqueiro, tá? Então, o banco te propõe pagar um certo valor por esse direito. E assim, a instituição financeira ficará com este título até o vencimento, que, como vimos, ocorrerá em 8 meses. Sendo assim, o banco vai descontar, porque existe o valor, o tempo, o dinheiro é vinculado no tempo. Por isso que eu brinquei com vocês, eu adoro aquela definição de juros, né? De que juros é o dinheiro, o preço do dinheiro no tempo. Então o banco vai antecipar? Vai, mas ele não vai te pagar 100 mil por isso. Quanto que ele vai te pagar? Ele vai calcular um desconto, tá certo? Então esse desconto vai levar em consideração o quê? Primeiro, o valor nominal. O que é o valor nominal? O valor da face, a gente fala, né? O valor que está na face do título, o valor do título real, tá? Então o valor de face seria os 100 mil. Então nós não usamos o termo capital mais, tá? E nem pode usar capital. É correto não usar. Nós usamos valor nominal. O valor nominal é os 100 conto lá, os 100 mil. E o valor atual? O valor atual seria o quê? O valor antecipado. Aqueles 100 mil valem quantos hoje? Então, olha que interessante isso, galera. Eu que gosto de dinheiro, quando eu vejo essas coisas aqui, eu vou quase para a filosofia, assim. Quer dizer que 100 mil daqui a 8 meses não é 100 mil hoje, já pensou nisso? 100 mil antecipado é um valor menor do que 100 mil. Quanto que valeria? Então, o raciocínio é muito parecido com o raciocínio do montante, né? Quanto que o montante vale pensando em juros? É o que o desconto vale numa operação de desconto. O desconto é o valor nominal, que é o valor da face, o valor do título, menos a antecipação. Então, o que vai ser desconto? Ou seja, o que o banco vai... O desconto significaria o quê? O que o banco vai lucrar, te antecipando isso. O banco vai lucrar o quê? O valor de 100 mil menos o valor da antecipação. Vai ter uma diferença para isso, não vai? Isso é desconto, tá bom? Então, desconto é algo simples de se entender. É o valor que o banco vai ficar para ele lá por ter antecipado esse título para você. Tudo bem? Então, isso a gente chama desconto, tá bom? Facinho entender? Muito facinho, tá? E aí, tem o tal, já escutaram falar disso, né? Mesmo quem não trabalha aí com matemática financeira no dia a dia, pessoal que esse assunto não é o assunto do dia, não tem problema, mas nós escutamos muito falar do tal de juros por dentro, juros por fora. Isso daí é prática de desconto, tá? O negócio de dentro e fora. O que é desconto por dentro e desconto por fora? A definição de desconto por dentro é o desconto racional. E o desconto por fora nós chamamos de desconto comercial. O que é o tal de desconto racional e desconto comercial? Tem um macetezinho aqui que é bacana, porque nas provas eles vão brincar com esse negócio de por dentro e por fora aí, e vinculado aos termos da matemática financeira. A matemática financeira ela não usa o termo desconto por dentro, desconto por fora. Esses são termos do dia a dia, tá? Mas os elaboradores colocam na prova? Colocam, porque circula esses termos aí. Mas em matemática financeira nós usamos por dentro como racional e por fora como comercial, tá? Como que eu vou lembrar disso na hora da prova? Eu tenho um macetezinho aqui que na minha mente funciona. Eu sou um pouco visual, então na minha cabeça funciona assim, ó. Pode parecer bobo, mas para mim serve. Por dentro, eu decoro a letra N. Por dentro. E a letra N existe na palavra racional. Então eu destaco N. Dentro tem N, racional tem N. Então para mim funciona isso aí, não sei se para vocês funciona, tá? Então como a palavra dentro tem N, racional tem N, eu decoro o N. E como a palavra fora tem o R e comercial tem R, eu decoro o racional, o R do racional, falei bobagem, né? O R do fora e do comercial.
Na verdade, eu decoro só o N, tá? Porque se eu lembro que a letra N tem dentro e tem no racional, o que sobra, o outro, é o comercial e fora, tá bom? Então, são coisas que são bobas, mas que servem. O que é o desconto racional? Simples. Simples, por enquanto. O desconto racional simples é o desconto calculado em cima do valor atual. Beleza? Do título, com base nas fórmulas do regime simples. Aqui é apenas uma adaptação do CIT. Lembra que juros simples é capital vezes taxa no tempo? Essa fórmula que está aí, DRS, desconto racional simples, é o CIT. Só que o J não é mais J de juros. O J de juros agora é o desconto. Beleza? Porque é o mesmo papel que eles fazem. E o capital não é mais capital, é o valor o quê? Atual. Beleza? Então eu só troquei no CIT, na fórmula dos juros, isso aqui virou o quê? Desconto. Beleza? E isso aqui virou o quê? Valor atual. Então, vamos ser honestos. Decorar a formulinha, tá? Decorar a formulinha do racional simples. Tem a analogia que é feita, igual eu falei, mas é bacana memorizar. Professor, qual é o ponto de relevância aqui, de maior relevância na fórmula do desconto racional simples? É que o capital ganha o valor atual. O valor atual vira o nosso capital, tá bom? Então, isso é o importante. Tá, existe uma relação entre o valor atual e o valor nominal? Vai buscando na tua cabeça aí o que significa cada coisa, tá? Porque eles não ficam falando termos, e eles ficam sem sentido. Eles têm que ter um sentido. Lembra que todas as vezes que a gente falar de valor nominal, é o valor que está lá na face, no título. É o valor que está lá na sua duplicata. E o valor antecipado é o valor que o banco está te pagando por este título antecipado. Tá? Então, existe uma relação. A relação entre eles é apenas a manipulação da fórmula. Essa fórmula, na realidade, eu não decoraria, tá? É a dica que eu dou. Nós vamos brincar com álgebra. E a partir daqui é bacana que você saiba brincar mesmo. Então, como nós falamos que o desconto racional simples, ele é o valor antecipado vezes a taxa no tempo, tá? E foi dito anteriormente, isso daqui, ó, vou voltar um pouquinho. Com bastante calma aqui, que isso aqui é o desconto é o valor nominal menos a antecipação. Se nós brincarmos com essas duas formulinhas, com essas duas definições, nós chegaríamos nessa, tá? Lembra que quando eu falei para vocês, vou comparar com coisas que nós já estudamos, vocês vão ver que eu estou falando coisas que eu já falei, tá? Lembra que quando eu falei de juros simples, eu falei bem assim, galera, o juros simples, ele é isso aqui. Eu acabei de apagar, beleza? E o montante é definido como? Como que é montante mesmo? O que mais? A primeira formulinha. O montante é o capital mais os juros, não é? Que é a mesma coisa de juros é igual ao montante menos capital, certo? Então, isso. Se eu pegar essa e substituir nessa, eu chegaria numa outra fórmula aí, não chegaria? Que nós deduzimos? Que era assim, ó. O montante é o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. É ou não é? Eu falei, eu não decoro isso. Lembra que eu falei? Eu acabo não decorando. Porque se eu sei isto aqui e sei isto aqui, essa é a consequência. Então, essa aqui eu nem decoro. Eu vou repetir a mesma coisa. Se em desconto eu sei esta fórmula e sei essa definição, eu não decoro isso aqui, tá? Porque isso aqui é apenas a manipulação das duas. Beleza? Então, não precisaria. O que vai acontecer, deixa eu apagar aqui sobre juros que nós já estudamos, seria isso aqui, ó. Como ele quer isolar o termo A ali, olha o que ele fez, ó. No lugar do D, aqui nesta fórmula, ele não colocou mais D. Ele colocou o que o D vale.
o D vale N menos A. Sim ou não? O D aqui vale N menos A. E aí aqui está escrito A vezes I vezes T. Tá? Se eu criar aqui, se eu isolar o valor de A, como que ela ficaria? Se eu colocasse tudo que é A de um lado, o que não tem A do outro lado, isolando ele, portanto, eu chegaria naquela equação ali, ó, onde o valor nominal é igual ao N, falei errado, o valor de A é o valor nominal dividido por 1 mais I vezes T, tá? Isolando este termo. Como que se chega nisso, professor? Eu não vou fazer o passo a passo aqui, só para não perder tempo. Mas eu estou isolando A. Eu mandaria tudo que é A para um lado. Eu vou fazer sim. Senão eu vou ficar groselhando, aqui falando groselha. Se eu pegar o N e deixar aqui, e mandar esse A para o outro lado, ficaria este termo que já está, e esse A que está menos passaria mais. O N seria, como existe A neste termo e existe um A aqui, nós falamos em matemática que pode se colocar em evidência, fazer a fatoração. Então, este A seria reproduzido aqui dentro como I vezes T apenas, porque ele está fazendo uma distributiva, o A vezes isso volta a ser o de cima, mais, e aqui eu colocaria 1, porque A vezes 1 ficaria A. Este termo aqui, que está dentro do parêntese, poderia ser mandado para o outro lado, só que ele está multiplicando, ele passaria dividindo. Então, ficaria N dividido por I vezes T mais 1. Então, esse seria o meu A, que é a mesma coisa que está escrita ali, tá? A ordem do 1 e do T aqui não importa. O negócio do A estar do lado de lá e de cá também não importa nada. Então, essa equação é aquela. Imagina, se eu vou ficar fazendo isso aqui. Eu não vou. Tá? Então, nas questões onde eu preciso fazer a relação entre a antecipação e o desconto, é isso que a gente está fazendo na prática, qual é a relação entre a antecipação e o desconto? Com a maior humildade do mundo, eu faço essa e depois faço essa. Tá bom? Para evitar de ficar trabalhando uma coisa a mais aqui dentro. Tá? Ah, professor, para que essa fórmula me serve? Então, ela não serve para nada? A gente usou uma questão anteriormente onde eu precisava ir na fórmula direta do montante. Então, é um recurso que eu tenho uma cartinha na manga caso ele peça para eu olhar a fórmula, essa fórmula aqui. Aí ele me dá essa imagem e me pergunta, isso aqui calcula o valor da antecipação? Aí eu tenho que ter essa memória aqui de que sim, ele calcula, tá bom? E se eu quiser substituir nela para calcular a antecipação, eu posso. Então, existem questões e bancas que te apresentam fórmulas e te perguntam coisas sobre essas fórmulas. Essa fórmula aqui faz isso? Aí você tem que saber se faz ou não. Beleza? Então, nesse caso, esta formulinha é a relação entre a antecipação e o valor nominal. Beleza? Então, tá bom. Vai lá. E qual é a diferença desse desconto, esse desconto que nós chamamos de racional, para o desconto comercial? A diferença é o capital. O capital no racional é quem? É o valor A, a antecipação. Neste caso, é o valor nominal. Beleza? Então, a diferença prática é essa. Aqui começa com A e aqui começa com N. Beleza? Então, anotem aí. Apagar aqui para ganhar espaço. E aí poderia ter uma relação parecida com essa? Poderia. Eu não decoro, não peço para decorar, porque o raciocínio é o mesmo. A formulinha para se calcular o desconto é padrão, galera. Ela não muda, tá? A formulinha para calcular o desconto é padrão. A relação entre desconto e valor nominal, tá bom? Então tá lá. O que mudou apenas é o N. E aí a relação ficaria dessa forma. Que a antecipação é o valor nominal, só que agora não é dividido, é multiplicado pelo fator 1 menos I vezes T. Beleza?
Professor, preciso decorar? Eu falo que não, porque se você sabe isso daqui, ó, que o desconto é N menos A, pronto, tá? Então você chegaria nela. Fácil? Demais, né? Isso aí é desconto, ó. Bora pro que interessa? Não adianta ficar falando nada disso, se não souber, a gente é concurso. Se não souber fazer questões. Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí, ó, 1 minuto. Uma pessoa tem uma dívida de valor nominal R$ 5.000,80. Ela decide saldar essa dívida 5 meses antes. Ah, isso aqui é legal também, né? Porque a gente fica falando de desconto. Desconto não é necessariamente trocar o valor lá, é antecipação também, tá? Quando você financia carro lá, por exemplo, e você tá com dinheiro sobrando, todo mês a gente sobra dinheiro na nossa conta, né? Aí a gente quer antecipar parcelas. Aí o que os caras do banco falam? Paga lá a última, né? E aí você paga ela com um valor menor, né? Então ele te dá um desconto em cima, calculando mais ou menos isso aqui. Ela decide saldar essa dívida 5 meses antes do seu vencimento. Se a taxa de desconto racional simples, ele já falou então, taxa de desconto racional simples, utilizada é de 2% ao mês, então o valor que a pessoa pagará é quanto? Aqui é para a gente começar a brincar. Ela não está difícil. 1 minutinho para vocês fazerem essa. Pronto? Teria algum problema inicial? Alguma coisa que dificultaria essa questão? O quê? O valor atual, não é? Porque olha só, ele quer saber qual é o comando da questão, né? Ele fala, se a taxa de desconto racional simples é de 2% ao mês, então o valor que a pessoa pagará é de quantos? Né? O valor que ela pagará é o valor A, correto? É o valor A. Como que se calcula o desconto? O desconto racional simples é o A de antecipação vezes a taxa vezes o tempo. Mas eu não tenho, né? Nem o desconto e nem o A. O único valor que eu tenho é o valor N, que é o valor nominal, o valor da face, que é 5.080. Então, o que eu poderia fazer? Aqui, olha lá, eu poderia jogar naquela equação direta que eu falei, não precisa decorar, mas se eu não decorei ela, eu poderia aqui, ó, vamos lá. Desconto racional simples. É o A vezes o I vezes o T. Sim ou não? Eu vou chamar só de D. Eu não tenho, eu também não tenho A. Mas eu tenho a taxa? A taxa é de quanto? 2%. Eu tenho tempo? Quanto? 5 meses. Então, o desconto vai ser igual. Quanto que é 0,02 vezes 5? Vai dar 0,1, né? 0,1 ou 0,10. Então, vai ficar 0,1 vezes A. Tudo bem? Eu não tenho nem o D e nem o A. Só que, qual é a fórmula básica lá do desconto? A que é desde o começo, que nós não podemos esquecer jamais. O desconto é calculado como? N menos A. Essa eu não posso perder nunca, gente. Nem no simples e nem no composto, tá? É como se fosse a nossa fórmula dos juros.
Juros é igual a montante menos capital. A gente não pode esquecer disso. Essa é a vida. Matemática financeira, vida, juros é montante menos capital. Em descontos, o que é a vida é, desconto é N menos A. Então, a partir daqui, se eu sei que o desconto é N menos A, olha lá, ó, o desconto não é 0,1A? Então, no lugar desse D, eu vou colocar quanto? Olha lá, no lugar do D, eu vou colocar o que eu acabei de encontrar. O D vale 0,1A. O valor nominal vale quanto mesmo? 5.080, eu tirei dali, né? 5.080, menos o A, correto? Eu quero encontrar o A. Então, eu pego ele e mando tudo para o mesmo lado da igualdade. Então, vai ficar 0,1A mais A. Isso é igual a isso. Faltou um zerinho aqui, né? 0,1A mais A é mais 1A. Entende-se 1 aqui. Então, ficaria 1,1A. Então, o A seria isso aqui, dividido por isso aqui. Correto? Que vai dar, não sei. 4.618,18. Entenderam o que eu fiz? Sim? Portanto, eu não preciso de duas fórmulas. Professor, eu tenho uma memória de elefante. E eu sou bom de decorar fórmula. Existem pessoas assim, tá? E usa. Se você é bom disso, usa as ferramentas que você tem. Se você é bom para decorar fórmula, o que você vai fazer? Pode usar direto. O A é igual ao N dividido por 1 mais I vezes T, tá bom? Poderia? Poxa, usa as ferramentas que você tem. Eu acho, inclusive, te admiro se você conseguir fazer direto. O N, o valor nominal é quanto? 5.080. Dividido por 1 mais a taxa era de quanto? 0,02 vezes um tempo de 5 meses. Então, olha como você ia fazer mais rápido. Ó. 5.080 dividido por 1 mais. Isso aqui dá 0,1. 0,1. Então, eu chegaria na mesma coisa, ó, mais rápido, tá vendo? Essa é a vantagem. Então, eu teria o mesmo 4.618,18. Facinho, né? Vamos fazer essa aqui, a gente vai tomar um cafezinho. Olha lá. Uma questãozinha aí, 1 minuto para a gente tentar fazer. Um título cujo valor nominal é de R$ 18.200, com vencimento para daqui 6 meses, foi pago na data de hoje. A taxa de desconto racional simples, de 5% ao mês. Nesse caso, o título foi pago pelo valor de quanto? Olha uma coisa interessante. Vamos aqui discutir aspectos da vida. Para a instituição bancária, quando eles vão emprestar dinheiro para a gente, é mais interessante, a partir da data do tempo 1, do prazo 1, eles emprestarem a juros compostos, não é? Agora, quando eles vão fazer descontos, é interessante para as instituições bancárias, a partir do tempo 1, praticar que tipo de desconto? Pois é, tá vendo? Então, é esquema dos dois lados, tá? O cara que inventou o banco é um gênio. Ele ganha de tudo quanto é lado. Então, a maior quantidade de questões que nós vamos encontrar sobre desconto é simples. Tá? Ao contrário de juros. A maior quantidade de questões sobre juros, nós vamos encontrar questões
compostas. Então, se acostumem a trabalhar desconto na forma simples, porque é o que cai em prova, tá bom? Então, vai lá, 1 minuto, tá acabando já. Essa aí tá bem facinha, tá? Então, já que tá bem aqui, e eu expliquei como que faz se você não tiver ela direta, eu expliquei que você faz uma e depois a outra, essa daqui eu vou me permitir fazer o seguinte, eu vou colocar aqui nesta. Tá bom? Tá de graça essa questão, uma questão de auditor, olha aí, ó. Ah, professor, na aula aqui parece fácil, na hora da prova. Pessoal, é porque vocês estão estudando. Então, quando a gente está estudando, está lidando com o conteúdo, é isso aí mesmo. A gente está tendo contato com o conteúdo e está vendo que não é assim também no patamar que a gente coloca, às vezes. Quanto que é o valor nominal aí do título? 18.200. Ok. 1 mais. Quanto é a taxa? 5%? Então é isso aqui. Quanto tempo? 6. Isso aí? Então, o A será igual a 18.200, 1, mais, isso aqui vai dar 6 vezes 5, 30. Vai dar 0,3, né? É isso mesmo? Então, o A vai ser igual a 18.200 dividido por 1,3. Aí, aqui que, né? Eu tenho que brincar. Quantos? 14 conto. Tá aí. Então, se você antecipar 18.200 para hoje, com essa taxa em 6 meses, daria 14 mil. Facinho? Bem facinho. Pode, não tem problema. Vamos tomar um cafezinho, a gente volta? Bora lá.